Deus sempre nos surpreende com novas e impensáveis possibilidades. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Salmo 77, 19 e 1 Coríntios 2, 9 e 10. Tanto que fora dito pelo salmista, quanto a verdade reafirmada pelo apóstolo Paulo, tem repercutido pelos séculos dos séculos. E não quero falar das coisas surpreendentes que nos esperam na eternidade, o que já seria absolutamente suficiente. Mas gostaria de me reportar às coisas cotidianas vindas de Deus e experimentadas por nós deste lado da eternidade. São tantas as situações nas quais vemos o Senhor entrando em cena no final do segundo tempo ou do terceiro ato, quando achávamos que tudo estava perdido. Eis que ele surge e nos aponta a saída. Saídas absolutamente impensáveis, como caminhos no mar que deixam pegadas. Como o zelo do Senhor para com o seu povo. É tremendo. Mesmo em situações que não compreendemos, podemos tocar na graça cuidadosa de Deus. Ele fez, faz e fará maravilhas. O Espírito Santo é o agente da revelação dos agires de Deus aos nossos corações. Estamos sempre com grandes pendências a reboque. O que fazer diante delas? Parece-nos tudo tão sem saída. Nada melhor que adentrarmos o sobrenatural de Deus na perspectiva de suas infinitas possibilidades. Sobrenaturalmente, sempre há algo que sequer cogitamos. Tem um cântico de uma cantora chamada Olívia Ferreira, cujo título é Deus fará um caminho, que diz assim na última estrofe: quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Ele fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Amém. Será que estamos preparados para as possibilidades de Deus? O salmista diz: a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Como entender isso? Ninguém deixa pegadas na água. Ninguém faz caminho pela água. Pois é, humanamente falando, isto é impossível, mas somos convidados a andar no sobrenatural de Deus. Avancemos então pelas veredas invisíveis de Deus. Aliás, fazer possibilidades das impossibilidades é apenas uma de suas infinitas especialidades. O que temos a fazer então? Correr para Ele, adentrar com ousadia na sala do trono da graça e buscarmos de todo o nosso coração. Ele se deixará achar e mudará a nossa sorte. Tem faltado oração sincera? Oração é diálogo íntimo no qual rasgamos o nosso coração diante do Pai Eterno. Adoramos, agradecemos e expomos o que nos aflige. Sem, no entanto, tentar impedir que Deus seja Deus. Explico. Muitas vezes, tudo o que queremos é sair da encrenca, do sufoco, e não buscar a Deus em relacionamento sincero de coração. Na ânsia de ver nossos problemas resolvidos, nas entrelinhas de nossas orações, ou mesmo de maneira explícita, dizemos a Ele como deve responder. Exigimos, determinamos e tememos dizer: faça-se segundo a tua vontade, pois a semelhança do que foi feito com seu Filho Jesus, Ele pode não afastar o cálice que tanto tememos. E é em não afastar o cálice que está a grande saída para que o propósito dele se cumpra, tanto em nossa vida quanto na de outros. É necessário muita varonilidade para ver se cumprir os propósitos de Deus sem se deixar revoltar. Aquele caminho que não vemos ou aquela possibilidade que sequer cogitamos é exatamente a vereda no mar, o caminho nas águas, no qual ninguém vê as pegadas, mas que de fato estão deixando marcas memoriais de que o atravessamos. Essas pegadas apontam para crescimento e maturidade. Cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, citando o profeta Isaías, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Confiemos no Senhor. Quando nós paramos para pensar sobre isso, ainda que nossos olhos não enxerguem, nem nossos ouvidos possam ouvir, o Senhor está agindo nas situações que nos dizem respeito.
Além das tribulações produzirem para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, elas nos fazem crescer na graça e no conhecimento de Deus. Jó, mesmo sendo alguém de quem o próprio Deus dava testemunho, afirmou depois de passar por toda a tribulação que conhecia o Senhor, de ouvir falar, mas agora no meio de todo aquele caos, seus olhos podiam contemplá-lo. Que afirmação ousada! Creio que no meio das nossas dores mais atrozes, podemos ver a manifestação do amor de Deus por nós, apesar de nós. Correr para Deus nessas horas nos dá a oportunidade de ver seu agir efetivo. Quando tudo nos vai bem, tendemos a nos esquecer de Deus. É encantador ver papai trabalhar para aqueles que nele esperam. Nem sempre compreendemos ou compreenderemos completamente o propósito de Deus nas situações, mas inevitavelmente aqueles que amam ao Senhor, Ele dá a conhecer a sua excelsa vontade. Fico abismada com as saídas impensáveis das situações. Ele é o Deus das possibilidades e oportunidades múltiplas. E é através delas que ele manifesta a sua misericórdia. Porém, quando o homem endurece a cerviz em si mesmada, de maneira contumaz, e anda na contramão da sua vontade, então experimenta a disciplina do Senhor. Assim, no meio de uma grande demanda, jamais percamos de vista os agires sobrenaturais de Deus. São ações por meio de diversos instrumentos para que a vontade dele prevaleça. E ela prevalecerá sempre. O que aprendemos aqui? Às vezes, nesses caminhos, precisamos perder para ganhar, deixar morrer para que haja ressurreição. Nunca entenderemos completamente as maneiras de Deus agir. A sua pedagogia é sofisticadíssima. Tão somente confiemos. Tempo de buscar o Senhor. Há coisas que já conseguimos entender o propósito, outras ainda não. Mas em tudo podemos ver a mão poderosa do nosso Deus estendida em nossa direção. O nosso Deus é verdadeiramente surpreendente. Louvado seja seu nome para sempre. Não sabemos como ele fará nesta situação específica, mas eu quero ousar dizer que de modo assombrosamente maravilhoso ele fará, e que seja assim para a glória excelsa do seu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.